Pronto, ok. Estamos... Então, vamos lá, então 8h05. Bom, pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje. Meu nome é Leandro Rios, eu sou o diretor daqui da ANAD, diretor do Comitê de Inovações e Tecnologia. Hoje eu estou aqui com a Ana, nossa coordenadora de eventos. Ela vai apresentar os nossos palestrantes de hoje, do nosso evento. Então, queria pedir, antes, né, eu dar alguns recados antes de eu passar a bola para a Ana. Nós temos, o evento está sendo gravado, então quem não puder estar assistindo o evento todo, ele vai ficar disponível depois no nosso canal no YouTube, tá? Então, depois, se o pessoal puder nos seguir lá, dar um like, ajuda bastante, tá? Então, o evento vai ficar disponibilizado depois lá para vocês assistirem, tá? E eu vou ficar aqui no bate-papo, então, quem quiser ir mandando perguntas, eu vou estar capitaneando aqui, aí no momento oportuno eu passo aqui as perguntas, eu faço aqui direitinho para vocês, né, o pessoal está respondendo aqui os nossos palestrantes, tá? Eu pedi a gentileza do pessoal de manter o microfone, né, no mute, para que a gente possa estar ouvindo bem, né, os nossos palestrantes e a Ana também. E o que vocês precisarem pode ir colocando aqui para nós, que nós vamos responder. Vamos lá, Ana? Bora lá. Boa noite, primeiramente, né? Queria agradecer mesmo o Percival e o Hugo que toparam fazer meu primeiro painel, né? Participando como moderadora, antes eu ficava mais no backstage, né? Então, obrigada, tá? E vamos falar um pouquinho do currículo de vocês dois, né? O Percival, ele vai falar aqui hoje, né, sobre as soluções blockchain. Ele é pesquisador, tá, da IBM para soluções em blockchain, né? Trabalhou por 14 anos em projetos de desenvolvimento de software em diversas indústrias, como telecom, finanças, varejo e agricultura, e desde 2016 atua em projetos de blockchain e eventos e modelos de negócios para agropecuária, finanças e identidade visual, digital, perdão. E o Hugo, né, ele é o CEO, fundador da Growth Tech, que a gente estava falando aqui, que é a startup focada, né, em soluções para blockchain. Então, vamos começar, Percival, falando um pouquinho sobre o que é a blockchain? Vamos lá, obrigado, boa noite a todos, obrigado Ana, Prado, Leandro, Ricardo e a Nádia pelo convite. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, a ideia é que seja algo assim de bastante alto nível, e depois no final das apresentações, se vocês quiserem fazer perguntas, entrarem em contato, fiquem à vontade. Eu preciso que alguém permita que eu compartilhe a tela, porque eu não tenho permissão. Ricardo, você consegue colocar para eles? Consegue liberar? Deixa eu ver se eu consigo daqui, peraí. Opa, só um minuto aqui, eu estou compartilhando aqui. Peraí. Tá te mandando mensagem aqui. Só libera para mim, por favor, para ele, para o Percival e para o Hugo, por favor. Peraí. Eu esqueci. Pode testar, por favor? Acho que agora foi. Pronto. Qualquer coisa eu estou aqui, tá? Pode me chamar. Tá bom. Vocês conseguem ver minha tela? Tá tudo bem? Eu acho que ainda não está no modo completo, apresentação. Só não está no modo apresentação, é isso. Agora sim. Ok, perfeito. Bom, como a Ana estava falando, eu sou um pesquisador, eu não sou advogado. Eu tenho parentes, amigos, colegas advogados. A ideia aqui hoje é falar um pouco sobre tecnologia blockchain, ou seja, o que diferencia isso das outras tecnologias, qual é o impacto que isso tem para as empresas, e também falar um pouquinho sobre contratos inteligentes. Existem várias ferramentas no mercado
para o desenvolvimento de contratos inteligentes e tentar falar um pouco que tipo de problemas essas ferramentas resolvem e qual seria o impacto delas dentro da realidade nacional, sendo que foram ferramentas que foram desenvolvidas e estão sendo testadas em diversos países do mundo. Bom, para começar, uma pergunta que me fazem frequentemente é: para que a gente precisa de blockchain? A gente viveu durante tantos anos com sistemas, né, de informação que não utilizam blockchain. Por que eu preciso de uma tecnologia nova? O que ela traz de novo para a mesa? Então, a gente sabe que todos esses sistemas que a gente usa no dia a dia, seja sistemas de empresas, sejam sistemas do governo, de alguma forma você tem uma parte terceira que é confiável, que é responsável pela segurança e pela integridade dos dados da plataforma. E, de certa forma, você confia que as transações que são feitas nessa plataforma terceira, elas vão ser seguras e que os dados vão ser mantidos de forma íntegra. O que acontece na realidade é que, muitas vezes, a forma como esses sistemas são construídos, eles têm problemas de vulnerabilidade de segurança que permitem que acessos indevidos causem uma série de transtornos, como vazamentos de dados, adulteração de dados. Isso, inclusive, acaba gerando problemas das partes prejudicadas procurarem algum tipo de ressarcimento, né, devido aos danos que foram gerados por esses sistemas que não foram projetados de maneira segura ou que têm esses problemas de vazamento e adulteração de dados. Aqui, eu estava navegando na internet essa semana e resolvi pesquisar o que estava acontecendo de problemas de vazamento de dados durante essa semana e vi exemplos enormes, né, de sistemas de governos, de sistemas de empresas que tiveram dados adulterados e os transtornos legais que isso acabou gerando. No próximo slide. Bom, eu vou falar um pouquinho de tecnologia em alguns desses slides, né, e tentar explicar, mas por que hoje os sistemas atuais eles têm esses problemas de vazamento de dados serem adulterados, como são construídos esses sistemas que utilizam outras tecnologias que não sejam blockchain. Bom, você sabe que esses sistemas eles são protegidos de várias formas. O acesso a esses sistemas é protegido por várias maneiras de autenticação, né, que vão através de senhas que podem ser comprometidas, como através de mecanismos de autenticação de segundo nível, como SMS ou tokens que você instala num aplicativo. Enfim, são feitas diversas mecanismos e camadas para garantir que quem tem acesso ao sistema é somente alguém que tem os privilégios de acessar uma dada informação. Essas informações, por sua vez, são armazenadas normalmente num banco de dados. Esse banco de dados ele pode ser um banco de dados que é armazenado dentro de uma empresa ou pode ser um banco de dados que é armazenado dentro de um data center na nuvem. Mas esse banco de dados vai ser o responsável por manter todas as informações e todas as transações. E muitas vezes esse sistema é construído de forma que você tenha um pequeno conjunto de usuários com perfis específicos de autoridade para fazer acesso ao banco de dados, e esse conjunto de usuários ele é compartilhado por todos os usuários do sistema. Você também tem problemas como o fato dos acessos ao sistema e as alterações que são feitas nessas bases de dados não serem registradas, de forma que fica muito difícil você entender qual é o estado anterior de um dado que é armazenado nesse banco de dados ou quem foi que alterou esse dado. A gente pode somar a isso o problema dos acessos indevidos. Então, muitas vezes esses sistemas têm alguma falha de segurança
e alguém que consegue um acesso indevido, ele pode utilizar os privilégios para alterar informações desse banco de dados, e depois que isso é descoberto, é muito difícil você voltar ao estado anterior. Você depende de backups, que são basicamente cópias anteriores do banco de dados, e sempre é um problema você conseguir voltar o sistema a um estado válido depois que existe algum certo problema de comprometimento de dados. É claro que as arquiteturas que são utilizadas para construir esses sistemas, elas podem ser melhoradas. Você pode trabalhar com bancos de dados replicados em vários servidores, você pode criar um log de auditoria dos seus sistemas, você pode ter um controle ao acesso desse sistema utilizando chaves criptográficas, você pode ter a informação desse banco de dados criptografado, mas se você for fazer todas essas melhorias nos sistemas tradicionais, você vai acabar criando uma outra coisa, você vai acabar criando uma rede de blockchain. Então, uma rede de blockchain, ele é um outro tipo de sistema, que a gente chama de sistema distribuído, no qual a informação ela não fica armazenada num único computador, num único servidor. Existem várias cópias dessa mesma informação, desse mesmo banco de dados, distribuída entre vários servidores, em data centers diferentes, em máquinas diferentes, de forma que, se você, por acaso, tiver um nó invadido, você vai ter várias outras cópias para poder restaurar o seu sistema de maneira imediata. Você pode cortar esse nó que foi invadido imediatamente da sua rede. Você tem uma série de proteções inclusas dentro dessa rede de blockchain, como o fato de você ter um log de transações, e esse log de transações ele é encadeado de forma que ele se torna o que a gente chama de imutável. É basicamente impossível você adulterar esse log de transações sem comprometer o estado de todo o sistema, sem destruir o sistema. Você tem os programas que fazem acesso a essa base de dados controlado, criptografados, verificados, que são os programas que a gente chama dos contratos inteligentes. A gente está aqui para discutir um pouco de como eles são usados na prática. Mas você tem uma série de melhorias estruturais que permitem que certos tipos de aplicação que requerem um certo maior grau de confiança, aplicações que normalmente envolvem várias empresas ou vários indivíduos, possam ser projetadas de maneira mais segura. Então, o blockchain, ele não é uma rede de blockchain, ela não traz como benefício somente a segurança. Ele está aí para ser uma aplicação mais segura. Mas isso é uma coisa bastante interessante a ser considerada. O grau de auditabilidade de uma rede de blockchain permite que uma série de processos que hoje são feitos manualmente de compliance possam ser automatizados, o que acaba gerando redução de custos e eficiência para as empresas. A gente vai ver que as ferramentas que são utilizadas para desenvolver esses programas, esses smart contracts, elas podem ser mais próximas de um contrato tradicional, de forma que tanto um usuário comum quanto um especialista em tecnologia consigam ter uma visão compartilhada de quais são as regras e quais são as transações que esses sistemas têm que fazer e que eles andem de forma síncrona para atingir os objetivos de negócio. Bom, quando a gente fala de redes de blockchain, que são todos esses computadores interligados, que executam aplicações de blockchain, os smart contracts, existem basicamente dois tipos de rede. E as ferramentas de smart contracts que foram desenvolvidas para esses dois tipos de rede são diferentes. Por isso que eu estou aqui tentando estressar um pouquinho a diferença entre essas redes. Existem as redes públicas, que são redes abertas, na qual
qualquer pessoa que tenha uma chave criptográfica de acesso a essa rede pode estar executando transações e executando smart contracts dentro dessas redes públicas. Essas redes, elas normalmente cobram uma taxa por cada transação que é executada dentro dessa rede. E existe também um segundo modelo, que é uma rede privada ou permissionada, na qual o acesso a essa rede é estabelecido por um conjunto de entidades, de empresas, de governos, que mantêm essa rede, mantêm os nós dessa rede e arcam com o custo de manutenção e execução dessa rede. Então, ela é uma rede controlada, na qual a chave é emitida por um desses participantes e somente os participantes que têm uma chave válida conseguem ter acesso a essa rede de blockchain. Bom, eu queria agora, para tornar isso um pouco mais prático, eu gostaria apenas de mostrar alguns poucos exemplos, rapidamente, de aplicações que são desenvolvidas em cima de redes públicas e em redes privadas de blockchain e que tipo de benefício eles trazem. Eu gostaria de começar com um exemplo de uma rede privada, que é uma rede de identidade soberana, de identidade digital, que foi construída pela província de British Columbia, no Canadá. Essa rede se chama Orgbook. Ela é um exemplo do que a gente chama de rede de identidade digital. Ela estabelece chaves criptográficas de acesso, no qual as empresas podem fazer transações de governo digital, de government, dentro dessa rede, mas elas também estabelecem, mais do que simplesmente ser um eCNPJ, né, do Canadá, essa identidade digital, ela permite que as empresas que participam dessa rede, são milhares de empresas que foram cadastradas pelo governo, elas possam também utilizar essa identidade digital para fazer transações entre si, como, por exemplo, fazer assinatura eletrônica de documentos. As vantagens que você tem de você ter uma identidade digital dentro de uma rede de blockchain é a possibilidade dos parceiros ou das empresas que participam dessa rede poderem se conectar entre si e autenticar e garantir a identidade durante as transações que eles executam não somente dentro da rede de blockchain, mas também fora da rede de blockchain. Então, isso aqui é um projeto bastante interessante. Ele é aberto ao público, a questão de consulta de dados. Então, se você entrar no endereço do Orgbook e pesquisar por qualquer empresa, você vai conseguir verificar quais foram os últimos documentos emitidos por essa empresa para o governo, como a questão de registro de empresa, validade de registro de empresa e algumas outras transações que são públicas. Um outro exemplo, nesse caso um exemplo da IBM, da questão de registros digitais, utilizar uma rede de blockchain para fazer registros digitais, é o caso do Health Pass, que foi uma solução que inicialmente foi desenvolvida para o estado de Nova York, mas que já está sendo testada na Alemanha, na Islândia e em outros países, no qual ele utiliza o conceito de carteiras digitais. Então, a informação ela não é armazenada no blockchain em si, a informação, o registro da informação fica armazenado dentro de cada um desses dispositivos, dessas carteiras digitais, que no caso são um aplicativo instalado no celular, mas a rede de blockchain, ela similar à rede do Canadá, ela é capaz de identificar documentos que são emitidos por várias autoridades diferentes, no caso de vários países diferentes, e garantir que aquele registro
de saúde é um registro válido. Então, isso está sendo utilizado por empresas e por governos para você garantir que, por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa já foram imunizadas e elas podem entrar num país ou podem ir trabalhar na empresa. Existe integração dessa rede de blockchain, não somente com o governo, mas com outros sistemas de empresas, como, por exemplo, sistemas de controle da Workforce, que é um parceiro responsável pela gestão de vários fluxos internos das empresas. Então, a informação da vacinação, que é registrada dentro dessa rede de blockchain, ela está acessível a todo esse ecossistema de parceiros. Então, existe um aplicativo no qual é armazenado a carteira digital, onde é armazenado o registro, e um outro aplicativo que é capaz de checar, utilizando a rede de blockchain, que aquele documento emitido é um documento de vacinação válido. Bom, mas não somente de documentos e certificados, você pode ter o uso de uma rede de blockchain. Existem vários casos de uso que também são bastante interessantes. Um dos casos interessantes é a questão de tokenização. O preceito básico da tokenização é que você tem um ativo real, do mundo real, seja ele um imóvel, seja ele um precatório, seja ele um recebível qualquer. Então, existe um lastro físico, a gente não está falando de uma criptomoeda sem lastro, a gente está falando de ativos com lastro físico, e esses ativos eles são quebrados em parte, que nem você tem um processo de emissão de ações, na verdade é um processo diferente, que é um processo no qual você tem aquele ativo distribuído em várias partes, e essas partes são comercializadas em algum tipo de bolsa eletrônica digital. Então, aqui a gente tem um exemplo também interessante do Brasil, a questão de títulos de precatórios que são emitidos pelo Estado, em nível estadual ou nível federal, que são tokenizados. As informações desses tokens, ou seja, de quem é o dono de cada um desses pedaços do ativo digital, são armazenados na rede de blockchain. Então, a rede de blockchain, nesse caso, ela é utilizada para registrar a propriedade do indivíduo de parte desse ativo eletrônico que tem o lastro no ativo do mundo real. Então, aqui a gente vê o exemplo de precatórios de uma empresa do Sul, que utilizam uma rede de blockchain, nesse caso é uma rede de blockchain pública, para poder registrar, através de um smart contract, de um contrato inteligente, quem é o proprietário de cada um desses pedaços do precatório que foi tokenizado e comercializado dentro dessa bolsa de ativos digitais. Bom, até agora a gente falou um pouco sobre smart contracts, tentando mostrar coisas interessantes que dá para fazer com smart contracts, mas a gente não falou um pouco como esses smart contracts são construídos e que ferramentas existem para eles. Então, a ideia nesse segundo momento aqui é explorar um pouco como esses contratos inteligentes são construídos, o que eles representam e como eles são publicados e mantidos dentro de uma rede de blockchain e que ferramentas existem para que isso seja feito. Eu vou começar falando um pouco sobre como tudo isso surgiu. Bom, o termo smart contract ele vem de um paper, ou seja, de uma pesquisa que foi feita no final da década de 90, ou na metade da década de 90, por um indivíduo que é bastante interessante, que é o Nick Szabo, que ele era um especialista em computação, em criptografia, mas ele também era um especialista em direito.
Ele era licenciado em Direito nos Estados Unidos e ele também era um criptógrafo. A ideia inicial dos smart contracts, de contratos eletrônicos executáveis, ela foi estabelecida antes de existir o blockchain. O blockchain ele foi criado muitos anos depois disso, né? Mas o conceito ele foi a base para a criação de algumas redes públicas de blockchain, como o Ethereum. E depois do Ethereum, depois que o Ethereum foi criado, talvez o Ethereum seja a primeira plataforma de blockchain que tinha o conceito de contratos inteligentes, mas esses contratos inteligentes eles eram os programas que eram executados dentro dessa rede de blockchain. Eles ainda não eram exatamente a mesma ideia que o Nick Szabo tinha de contratos inteligentes. Mas essa ideia se expandiu e acabou sendo aperfeiçoada por uma série de outros competidores da rede de blockchain Ethereum, como é o caso do Cardano, da ADA, da NEO, ou do BSC, que é uma rede de blockchain semi-pública da Binance. Então, quando a gente fala de blockchain ou de smart contracts, o blockchain ele não é que nem a internet, que existe uma única internet e que está tudo publicado dentro dessa mesma rede. Existem todas essas sub-redes diferentes, redes públicas, redes privadas, cada um com uma tecnologia diferente e incompatível. Então, por um lado, ele é uma oportunidade de inovação, porque estão surgindo ferramentas novas a todo momento, mas, por outro lado, é uma complexidade extra, porque cada uma dessas plataformas tem funcionalidades e características diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas das redes, de como criar smart contracts em redes públicas, e depois, logo em seguida, eu vou mostrar algumas ferramentas um pouco mais amigáveis para a construção de contratos inteligentes em redes privadas. Bom, vamos começar falando sobre as redes públicas de blockchain como o Ethereum. Nessas redes, o smart contract ele é simplesmente um programa escrito em uma linguagem de programação, como o caso do Solidity, no caso da rede Ethereum. E, teoricamente, esse programa é escrito mantendo as mesmas regras de negócio que foram estabelecidas por um contrato tradicional. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um exemplo de votação, de um smart contract que é responsável para gerar eleições e permitir que os participantes dessa eleição registrem seus votos. Isso aqui é um processo relativamente simples, né? Isso é traduzido em um programa, onde cada um dos passos do processo de votação é descrito. Esse programa ele é testado, ele é compilado e ele é publicado dentro de uma rede de blockchain. Então, no caso do Ethereum, por exemplo, ele vai ser executado, ele vai ter um endereço associado a esse contrato específico, da mesma forma que na internet existe um endereço associado a um site, existe um endereço na rede Ethereum associado a esse smart contract. Dentro dele existem as regras de votação, tipo quem pode criar uma lista de candidatos, quem pode votar na eleição, quantas vezes uma pessoa pode votar, em qual horário a pessoa pode votar, etc. E toda vez que alguém quer interagir com esse smart contract numa rede pública, ele o faz através de uma carteira digital. Então, essa carteira digital ela pode ser um plugin que você instala num navegador ou no site, ou no seu celular, e através dessa carteira digital você tem uma identidade digital armazenada nela e em posse dessa identidade digital você consegue, por exemplo, acessar o contrato e registrar o seu voto. Então, esse é um caso típico de um processo de publicação e execução de smart contracts
dentro de uma rede de blockchain pública. Bom, no caso de uma rede de blockchain privada, a gente tem características um pouco diferentes. A gente pode lembrar, por exemplo, que numa rede de blockchain privada, o acesso a essa rede é restrito e controlado por uma série de autoridades que emitem as chaves criptográficas de acesso à rede. Então, no caso, por exemplo, de uma rede privada, que pode ser construída, por exemplo, por uma associação ou por um conjunto de empresas, ou seja lá, quem tem o interesse de criar essa rede, ele pode desenvolver smart contracts específicos aos parceiros dessa rede. Então, no caso da ferramenta Accord, que ela foi desenvolvida em cima da plataforma Hyperledger, que a IBM é uma das empresas que contribui para essa plataforma, uma plataforma de código livre. Essa ferramenta traz um diferencial bastante interessante, que é a representação do smart contract através de linguagem natural. Quando a gente fala de linguagem natural, a gente está falando de representar o contrato em inglês, em turco, em português, em qualquer idioma que seja compatível com a ferramenta. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver um contrato de locação, no qual esse contrato aqui está especificando as regras de uso do cheque calção. Quais são as condições que são emitidos esse depósito, e em que condições esse depósito pode ser recuperado no final do contrato. Então, aqui a gente tem um exemplo do contrato definido em inglês, que pode ser publicado na rede, e depois que eu defino o meu contrato em linguagem natural aqui, a ferramenta automaticamente vai extrair todas as entidades que eu marquei aqui no contrato. Então, aqui algumas entidades como eu marquei, como o proprietário, a quantidade do depósito, o locatário, todas essas entidades e pré-condições que eu defino aqui, a ferramenta vai traduzir para um programa que o computador, no caso que a rede de blockchain, o ambiente de blockchain, seja capaz de executar. É claro que o processo de tradução do contrato textual para o programa que é executado na rede não é 100% automatizado. Você ainda precisa de um certo conhecimento. É um pouco mais complicado do que programar macros para Excel, por exemplo, mas você precisa de um certo conhecimento para você garantir que as regras estão sendo codificadas de maneira correta, de forma que o computador que vai executar, o ambiente que vai executar essas regras, o execute de forma apropriada. Mas isso daqui, digamos, já é bastante mais amigável do que as outras ferramentas que eu mostrei para vocês de blockchain aberto, no qual não existe nenhuma relação direta entre as regras de negócio do contrato e o programa que é executado pela rede de blockchain. Aqui já existe um match entre as duas coisas. Existe uma ligação entre as regras de negócio especificadas pelo contrato e o programa que é executado pela rede de blockchain, por exemplo, o registro de locação de imóveis. E, por fim, prometo que esse é o meu último exemplo, uma outra coisa interessante na questão de smart contracts, fora o caso da rede Accord, é uma outra evolução dessa rede que se chama Clause.io, no qual essa rede foi recentemente adquirida pela DocuSign, que já faz essa parte de assinaturas eletrônicas, né? E, no caso, essa rede ela oferece a gestão de contratos e automação de certas tarefas. Então, em vez do seu contrato ele ser simplesmente um PDF que foi assinado eletronicamente por um conjunto de partes,
você pode colocar dentro desse seu contrato, que não é mais um PDF, é um documento eletrônico inteligente, código que representam condições de execução do contrato. Então, esse código que você coloca dentro do contrato, que são através de ferramentas e templates, eles podem, por exemplo, conectar em sistemas bancários e determinar se um depósito foi feito ou não foi feito e satisfez, de certa forma, a condição de execução daquele contrato. Então, esse tipo de contratos inteligentes, eles oferecem conectores para uma série de plataformas, e esses conectores eles permitem não somente o contrato seja registrado, mas você fazer a gestão da execução desse contrato, alterações desse contrato, tendo acesso a essas informações externas, que nós chamamos de Oracle, oráculos, de sistemas como sistemas financeiros que garantem ou não, verificam, o que a gente chama de verificar a execução dos contratos. Bom, esse mundo de blockchain e de smart contracts, ele está em constante evolução. Existem aqui no Brasil algumas entidades e pesquisadores que são especialistas no assunto. Existem cursos sobre esse assunto. Eu deixo aqui o contato, por exemplo, de alguns desses cursos que são realizados por parceiros e por empresas de contratos, de smart contracts que são executados automaticamente. Aqui a gente tem um contato de um desses exemplos de parceria, e tem inclusive um voucher para quem quiser se registrar com desconto em algum desses cursos. E caso alguém tenha alguma pergunta ou que queira me procurar depois para saber um pouco sobre ferramentas para construção de redes de blockchain e smart contracts, eu deixo aqui o meu LinkedIn, eu estou à disposição. E agradeço até agora a todos que ficaram por aqui pelo tempo e pelo Hugo Pierre, que está aqui também conosco para apresentar um case fantástico de blockchain no mercado imobiliário. Então, Hugo, obrigado. Obrigado, Percival. Eu acho que... Calma aí. Então, está livre aqui, será, para eu compartilhar? Tá, acho que está assim. Tenta dar uma olhada, Hugo, mas acho que sim. O Ricardo já tinha acho que colocado... Está sim. Vocês já conseguem ver minha tela? Já, só não está no modo apresentação. Agora sim. Agora sim? Sim. Tá, legal. Bom, pessoal, obrigado também. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço o convite da NAD, do Percival. Como eu comentei no início, alguns já estavam. O Percival, aí, a gente já se falou em alguns eventos, né? Já tem alguns encontros aí. E depois dessa aula, desses conceitos todos que ele trouxe sobre blockchain, eu vou falar um pouquinho da GrowthTech e vou falar um pouquinho de alguns cases, alguns projetos que a gente fez, que nós já conseguimos executar, e o que a gente tem preparado aí, ou tentando preparar aí para o futuro. Então, nós somos uma startup fundada em 2015, e o nosso objetivo é desenvolver soluções para automação e desintermediação de processos, né? Através da tecnologia blockchain e dos smart contracts, teoricamente, como o Percival bem colocou, tem uma relação extremamente íntima, na verdade, acho que uma coisa complementa, faz parte da outra, e o nosso objetivo é desenvolver soluções para atender esses pontos. Eu fundei a GrowthTech, eu venho da área de tecnologia, fiquei muitos anos no mercado atuando em multinacional líder, segmento voltado à gestão eletrônica de documentos, e quando eu comecei a ver o surgimento, né, dessa tecnologia blockchain, que apesar da gente ter aí os primeiros indícios da forma como é hoje, é claro, 2008, 2009, esse movimento veio ganhar um pouco mais de tração
pelo menos já vai ser mais no Brasil, em 2014, 2013, 2014, e a gente veio logo depois, 2015, início de 2015, começando aí a nossa jornada. E nós somos, com isso, uma das pioneiras nos desenvolvimentos e soluções de blockchain no Brasil. Eu me lembro que quando nós começamos a trabalhar, quando nós começamos a ir para o mercado, as startups que tínhamos aqui no Brasil eram, a maioria, voltadas especificamente para criptomoedas, e tinha uma ou outra que não tinha esse foco de atuação, e aí, sim, nós fomos, de fato, uma das primeiras startups a trabalhar com blockchain para negócios, mas que não sejam especificamente negócios de criptomoedas. Esqueci de mencionar nesse slide, gente, desculpa. Nós fazemos hoje parte do programa Open Ventures da IBM, desde 2017, 2018, se eu não me engano. O Open Ventures é um programa super interessante, onde nós temos acesso à tecnologia, temos acesso à mentoria técnica, temos acesso a networking, enfim, uma série de vantagens aí que uma grande empresa como a IBM pode trazer. E, além disso, nós também somos parceiros de negócios. Então, nós atuamos em algumas frentes como um parceiro de negócios blockchain da IBM. Bom, e aqui tem alguns dos nossos cases. A gente ficou muito tempo conhecida como aquela empresa dos cartórios, aquela empresa que fez o trabalho com os cartórios, porque, de fato, o nosso primeiro projeto foi uma rede virtual de cartórios, chamada Notary Ledgers, onde o nosso objetivo com esse projeto foi trazer os cartórios para o mundo virtual. Então, é uma rede permissionada, né? Uma rede de blockchain privada, teoricamente, ela toda desenvolvida em cima do Hyperledger, que é um framework em cima do qual a IBM tem um trabalho muito forte, através do IBM Blockchain Platform. E o objetivo dessa rede foi trazer mais objetividade, mais agilidade, mais transparência para o serviço cartorário. Eu também não sou advogado, eu sou profissional de tecnologia, sempre trabalhei nessa área, mas, assim, nós conseguimos detectar um gap muito grande no mercado imobiliário, principalmente no que tange a relação com o mercado cartorial, que era a subjetividade nos entendimentos da mesma matéria. Então, você procurava o cartório A para poder registrar um imóvel, o cartório tinha um entendimento sobre uma matéria. Você procurava o cartório B, que às vezes era 3 quarteirões abaixo, aquele cartório tinha um entendimento diferente, sendo que a legislação, sendo que o regulamento brasileiro, teoricamente, é o único. Então, a gente deveria ter uma subjetividade menor, pelo menos nessa área de registro de imóveis, nessa área imobiliária. E esse foi o principal problema que nós pretendemos resolver com esse projeto em específico. É trazer, através dos smart contracts, através de todas as regras de governança que a tecnologia blockchain pode proporcionar, é trazer essa objetividade maior, menos subjetividade, enfim, trazer um processo mais tranquilo e menos burocrático para se registrar imóveis, por exemplo, no Brasil. Mas, de lá para cá, nós fizemos uma série de outros trabalhos, 80% deles focados para a área imobiliária. Tivemos alguns cases aí, por exemplo, como o registro de nascimento em blockchain, procurações em blockchain, casamentos em blockchain, na verdade, desculpa, uniões estáveis em blockchain, tudo usando essa rede de cartórios, tá? Mas o nosso foco, independentemente disso, foi o mercado imobiliário. Na verdade, nós caímos no mercado imobiliário indiretamente. Começamos com os cartórios. Os cartórios, quando começamos esse projeto, vimos que a maior procura estava vindo do mercado imobiliário, e aí foi que a gente foi fazer todo o estudo de dependência desse mercado e vimos como uma coisa está diretamente relacionada com a outra. A gente costuma dizer que no Brasil a gente precisa de cartório em pelo menos 2 etapas da vida, para nascer e para morrer. Você pode ficar esse meio tempo todinho sem precisar de um cartório, é difícil, mas para nascer ou para morrer a gente precisa e alguém vai fazer isso pela gente. Então, alguém vai usar, né, o serviço cartorário pela gente em alguma dessas ocasiões. Então, eu me lembro que isso foi o fio
mais importante, o fio condutor mais importante ali, quando a gente estava concebendo a GrowthTech, de como, do porquê a gente colocar aí um foco na solução no mercado cartorial. E aí, como eu disse, de lá para cá, indiretamente caímos no imobiliário e começamos a trabalhar com vários outros projetos, como a automação de processos, né, do mercado imobiliário, smart contract para compra e venda de imóveis, e agora, por último, a gente tem investido muito no campo da tokenização, eu vou falar um pouco mais à frente, mas de fato, do final do ano passado para cá, tem sido o nosso maior ponto de atenção. Nesse meio tempo também, nós lançamos uma plataforma para gestão condominial, que é a Digi, né, que também a gente trabalha um pouco com blockchain nessa plataforma. O objetivo dela não é substituir o síndico, mas sim substituir a administradora convencional de condomínios. Então, o objetivo é que o síndico consiga gerenciar um condomínio usando uma plataforma digital, por exemplo, ao invés de usar uma administradora tradicional. Com os cartórios, nós fizemos, como eu disse, vários projetos interessantes, mas eu dou destaque sempre para o case da Cyrela, que foi o primeiro, na verdade, desculpa, o case da Cyrela e o case da MRV, que foi o primeiro, na verdade, e alguns outros cases no âmbito privado, onde nós não tivemos necessidade de passar aquela transação pelo cartório, como é o caso da RKM Engenharia de Minas Gerais, onde eles, desde outubro do ano passado, eles fazem o registro em blockchain de todas as promessas de compra e venda, todos os aditivos contratuais feitos com os seus clientes. E aí, não vou me alongar nesse tema, o Percival colocou bastante, mas, para a gente, blockchain é um livro digital único e imutável que registra transações que acontecem em um ecossistema de forma descentralizada. Então, no nosso caso em específico, no mercado imobiliário, hoje nós temos uma realidade ainda muito anacrônica, temos múltiplos registros parecidos ou idênticos, mas instituições diferentes, ou seja, essas instituições não se conversam, elas não têm bancos de dados conversando, e aí as partes, né, a sociedade, acaba tendo que passar por processos burocráticos em cada uma delas, e muitas vezes o objetivo final desses processos é ter dados que poderiam ser compartilhados caso uma infraestrutura de blockchain fosse adotada para esse tipo de processo, por exemplo. E aí, pegando o conceito de smart contract também, só passando rapidamente, a gente trabalha sempre com a ideia de que são contratos autoexecutáveis, né? Contratos onde determinados gatilhos disparam eventos específicos, e talvez por isso um contrato inteligente. Esse termo ele é um pouco controverso, porque o contrato ele não é teoricamente inteligente, mas é um contrato programado para funcionar de acordo com determinadas condições. Então, se a condição A acontecer e se a condição B não acontecer, por exemplo, então eu tenho um resultado C. E aí, isso é um mundo de oportunidades, eu posso ter vários caminhos de se, então e se, até a gente ter um caso, até a gente, de fato, atingir o nosso objetivo de negócio. E aí, entrando um pouco na nossa principal área de atuação, talvez a que a gente coloque mais energia hoje, que é a área da tokenização, a gente consegue ver o token como um contrato digital emitido através da tecnologia blockchain que representa um ativo no mundo real. Então, é um nome que ainda desperta muita curiosidade, é um termo que desperta muita curiosidade, mas nada mais é do que um contrato digital que linka um ativo do mundo real ao mundo digital através da tecnologia blockchain. Logo, a tokenização ela é o processo de digitalizar esse ativo, ou seja, para eu ter um token, eu passo pelo processo de tokenização, que é trazer esse ativo do mundo real para o mundo digital. E o detentor do token, ele é sempre detentor do ativo que o token representa. Então, no nosso caso, que estamos começando a trabalhar com tokenização imobiliária, o detentor do token XPTO, ele é detentor do ativo imobiliário, por exemplo, que aquele token representa. Alguns benefícios que a gente vê no uso da tecnologia blockchain, dos smart contracts, enfim,
Poderia falar de vários benefícios aqui, eu sou suspeito, eu sou um grande entusiasta do tema, mas eu destacaria a questão das transações inteligentes, né? Então, você passa, com transações programadas, você passa a ter negócios automatizados, aí a gente cai lá naquele nosso primeiro slide, esse é o nosso foco de atuação, automatizar de forma inteligente, desintermediar processos, nem que seja de forma parcial. Existe a possibilidade de você fracionar ativos, né? E aí é o caso da tokenização. Então, isso não é impossível no mundo real, mas é infinitamente mais complexo, mais burocrático, mais difícil fracionar um ativo no mundo real, por exemplo. Há muitos contratos, muitos documentos envolvidos, então no mundo digital isso se torna muito mais simples. Todo esse processo de contrato, de smart contract, de blockchain, de tokenização, nos possibilita gerar novos modelos de negócios, então a gente passa a ter várias possibilidades de transacionar, possibilidades, às vezes, muito afastadas daqueles modelos tradicionais que a gente vê hoje no mercado. Quando eu falo de blockchain, indiretamente eu estou falando de acesso global, então todos que estão conectados a essa rede, ou que têm algum vínculo, seja no campo do negócio, seja no campo de consulta, enfim, consegue acessar os ativos, as transações que tem ali funcionando naquela rede. E a questão da segurança, do próprio protocolo de infraestrutura, de como todo o modelo de blockchain foi teoricamente concebido ou vem sendo aperfeiçoado, nos permite ter mais segurança nas transações. A imutabilidade dos dados é uma outra característica muito interessante, principalmente quando se fala do ativo imobiliário. São ativos mais caros, né? Ativos que representam, tem um valor diferente aí para quem o detém. No Brasil, inclusive, tem dado ativo imobiliário, acaba sendo, as famílias que conseguem ter um ativo imobiliário, acaba tendo aquilo como a principal conquista, como o principal feito. Então, ter esse tipo de operação numa estrutura segura, em termos de tecnologia, faz toda a diferença. Bom, dentre as nossas soluções, hoje o nosso portfólio de soluções ele está bem destinado a essas três. Como eu falei, nós temos também o processo de cartórios. No meio do ano passado, tivemos algumas mudanças consideráveis emanadas pelo CNJ. Bom, o público de advogados, não vou nem me ater, mas basicamente é o Conselho Nacional de Justiça que regula, né, que fiscaliza a atividade cartorial. E tivemos uma série de provimentos o ano passado, principalmente no segundo semestre, que exigiram algumas modificações na nossa ferramenta. Então, nós tiramos a ferramenta do ar. Hoje, nós atendemos alguns cases muito pontuais que não foram impactados pelos provimentos do CNJ, mas para evitar que a gente tivesse alguma insegurança jurídica, principalmente com o cliente, nós decidimos tirar a solução do ar, promover as modificações, os ajustes que precisam, para atender as novas regras de negócios e aí voltar com a rede. Então, é por isso que a gente não tem o quadrante de cartórios aqui. Mas hoje, nós estamos com o Prop Token, que é a ferramenta para tokenização imobiliária. Nós temos a Digi, que é a ferramenta para gestão de condomínios. E temos o Prop Ledgers, que é uma ferramenta para gerar contratos digitais e trabalhar com assinaturas eletrônicas ou digitais via certificados emitidos conforme a ICP Brasil. Nosso Prop Ledgers, até para facilitar o entendimento, ele tem funcionalidades muito similares, por exemplo, ao DocuSign. A diferença está em 3 pontos, pelo menos aqui no nosso entendimento. Primeiro, é que aqui no Prop Ledgers você consegue criar minutas eletrônicas, criar templates, deixar esses templates prontos ali, e na hora de usar uma minuta X, minuta Y, só resgatar aquela minuta, preencher os dados de qualificação, ou dados de objeto e comerciais daquela transação específica e enviar para assinatura. Ou seja, você tem tanto a opção de fazer um upload de um PDF e enviar para assinatura, como criar todo o seu arcabouço documental de contratos e notificações, seja o que for, deixar tudo pronto, tudo padronizado numa ferramenta só, na hora de usar,
só buscar aquela minuta específica, preencher e mandar para assinar. Então, esse é um primeiro ponto que, no nosso entendimento, acaba sendo sendo diferente em relação ao DocuSign. Estou usando o DocuSign como referência porque acho que é o que a grande maioria hoje tem usado. Uma outra diferença é que nós criamos uma identidade digital também em blockchain para todos os signatários dos contratos. Não, esse signatário não cria uma identidade a cada contrato, não, muito pelo contrário. Então, uma vez com aquela identidade digital criada, durante um tempo ele consegue assinar contratos dentro da rede. Essa é uma herança que a gente trouxe dos cartórios. Os cartórios têm uma preocupação muito forte com a identificação das partes, então a gente, analisando o mercado, achou que isso poderia ser um diferencial. E o terceiro ponto é que nós registramos tanto os contratos, os documentos, quanto as assinaturas em blockchain também. Então, Prop Ledgers, basicamente, é isso. E nós estamos aqui no mercado para ajudar a construir jornadas digitais diferentes. O mundo de blockchain ele é tão rico, ele é tão amplo, que é difícil colocar em uma apresentação, em alguns slides, a possibilidade de temas, de matérias que a gente pode movimentar. Então, tem muitos casos onde nós atuamos com um aspecto consultivo, né? Desenvolvendo soluções ou ajudando empresas ou realidades a desenvolverem projetos muito específicos, muito customizados. A gente já tem uns 4 ou 5 projetos que não tem nada a ver com o que a gente falou em termos de negócio, mas que tem como pano de fundo e como principal arsenal a tecnologia blockchain e os smart contracts. E aí, só para fechar essa fala, eu vou demonstrar aqui rapidamente. Essa outra parte ela está sendo revisada ainda, e aí por isso que a gente está tendo cuidado de pôr nos slides. Mas só para vocês entenderem como é que está funcionando a nossa solução Prop Token, que é a solução de tokenização, tá? Ela é uma plataforma, basicamente, que conecta todos esses atores no mercado imobiliário, então o empreiteiro, o comprador, o vendedor, para que formalizem seus negócios através de smart contract. Então, no Prop Token, de fato, nós temos smart contracts. É diferente do Prop Ledgers, que apesar de estar registrado em blockchain, você tem uma minuta, teoricamente, no máximo eletrônica. Aqui você tem, de fato, um contrato inteligente, né? Um contrato programado. E o principal caso de uso do projeto é esse. O nosso objetivo é ajudar o pequeno e o médio incorporador a obter recursos para tirar o seu projeto do papel. Nós estudamos muito esse mercado ao longo desse tempo e percebemos que uma das principais dores, pode ser uma percepção ainda equivocada, mas tudo leva a sustentar essa narrativa de que esses empreendedores, tanto o incorporador de pequeno e médio porte, eles têm uma dificuldade de acesso a crédito e quando tem acesso a crédito, tem taxas muito altas e, na maioria das vezes, são créditos que não são inviáveis, por exemplo, para custear todo o empreendimento, toda a obra. Então, o objetivo é criar um modelo de negócio diferente. E, por um outro lado, ao ajudarmos o empreiteiro, nesse mercado imobiliário é muito comum o incorporador pagar parte da conta do empreiteiro ou com uma unidade do imóvel, ou com parte de unidade, enfim, uma fração ideal daquele imóvel. E esse empreiteiro, na maioria dos casos, ele acaba, teoricamente, aceitando esse modelo de negócio, até para ele se manter, até para ele sustentar, porque acabou virando uma prática no mercado imobiliário, o incorporador pagar parte da conta com uma permuta, teoricamente. E aí a tokenização, ela traz um viés ainda diferente, um viés importante também para o empreiteiro, porque uma vez que ele tem um token, considerando todos aqueles pontos que eu coloquei, que o Percival também colocou, você passa a ter uma infinidade de possibilidades de negócio para serem feitos. Então, acesso global, muito mais pessoas tendo acesso àquele ativos, enfim, e uma possibilidade de fracionar aquele ativo em mais pedaços ainda, e aí as possibilidades entram num loop de possibilidades que você acaba não conseguindo sair mesmo.
Então, no nosso caso em específico, o incorporador ou o vendedor, por quê? Porque, nesse momento, a gente está rodando a plataforma focando nos incorporadores, mas existe no nosso roadmap uma intenção muito forte da gente abrir para o corretor, para qualquer um que queira vender o seu imóvel, independente, a pessoa física, por exemplo. Então, desculpa, a pessoa física que tem interesse em realizar um empreendimento. Então, o objetivo é fazer uma pré-venda no estágio inicial. Então, o incorporador vai lá e faz uma pré-venda de uma unidade ou de uma fração ideal de um imóvel, de um apartamento, uma casa, seja o que for, faz uma pré-venda enquanto aquele empreendimento não foi construído ou enquanto ele ainda está em construção, ou seja, o empreendimento não está pronto, ele não foi entregue, ele foi registrado, o memorial de incorporação existe, mas ele ainda está em construção. Então, naquele momento, o incorporador, o vendedor, faz uma pré-venda daquela unidade. Quando existe o habite ou algum processo similar, por exemplo, lá na frente, aí o incorporador ou o vendedor realiza a venda definitiva daquele ativo. Então, bom, agora eu vou vender de fato. Você que comprou na pré-venda tem uma opção de compra, tem uma preferência de compra. Naquele dia que você comprou na pré-venda custava X, agora custa X mais Y, por exemplo, porque existiu uma valorização desse ativo ao longo desse tempo, e aí você tem uma opção de compra, e aí esse token que você tem, que você comprou lá na pré-venda, ele deixa de existir agora, porque você vai realizar essa compra definitiva, por exemplo. Ou se a parte que obteve um ativo lá no momento da pré-compra, da pré-venda, no caso, disser, não, agora eu não quero mais, eu desisti, eu mudei de ideia, enfim. Aí o projeto, o incorporador ou o vendedor remunera a parte com o valor que foi pago, mas também a valorização até aquele momento, e o token deixa de existir do mesmo jeito. Ou seja, na etapa 2, quem fez a pré-compra, na pré-venda, tem a opção de escolher na venda definitiva ou não. Não quero mais, está aqui de volta para você, volta para o seu portfólio para você fazer negócios de novo. E quem tem esses tokens, ele tem a possibilidade de fazer negócios entre si ou com qualquer outro tipo de ator, por exemplo, numa exchange, numa corretora de ativos digitais e assim por diante. Ou seja, então, nos parece uma forma diferente de ajudar o incorporador a ter acesso a recursos, por exemplo, para poder tocar o seu projeto. Nos parece uma opção interessante para o vendedor independente do empreendimento, também utilizar uma plataforma que possibilite todo esse arcabouço como valor agregado. Nos parece ser interessante para o empreiteiro, que passa a ter uma liquidez maior daquele ativo, né, que ele teve como pagamento, como permuta, né, por fornecimento de serviço ou insumo para o incorporador, e nos parece interessante para possíveis investidores que têm aí olhado opções de investimentos alternativos, enfim, em outros meios, em outros mercados. Então, esses cases estão sendo rodados exatamente com a RKM Engenharia também, que é essa incorporadora de médio porte de Minas, mas a gente tem sido muito procurado para isso, estamos muito contentes, satisfeitos. Hoje a gente está aí com um pipeline de quase 50 incorporadoras, minimamente querendo entender no detalhe como é que tudo isso pode ser útil, como é que tudo isso pode agregar valor. Então, é mais um indício. Assim, a gente começou a divulgar o Prop Token, apesar de estar trabalhando desde o ano passado, a gente começou a divulgar um mês e meio no máximo. E já teve uma procura muito grande nesse tempo. Então, isso nos parece ser mais um indício de que a tokenização imobiliária tem espaços imensos e que pode, de fato, mudar muito a forma como esse mercado hoje transaciona. E aí eu fecho também por aqui. Ana, quer colocar alguma pergunta? Bora lá.
Eu acho que essa pergunta que eu tenho aqui vale mais para o Percival. Percival, a gente fala dos inúmeros benefícios, né, dos smart contracts, mas qual que você acredita, além da vulnerabilidade, o maior quesito hoje, né, em relação a risco? Ana, obrigado pela pergunta. Uma das questões, quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente fala em sistemas que foram desenvolvidos para proteger a segurança das informações e transações. Então, isso já é a gente enxerga isso como sendo um benefício, o fato de você ter uma rede distribuída, uma evolução em relação aos outros sistemas que não usam esse tipo de tecnologia. Na parte de contratos, a gente tocou alguns desses pontos, como a parte, como o Hugo bem disse, a questão de contratos que são executados em respostas a eventos. Então, por exemplo, você pode ter um contrato que tem um evento que é disparado num certo dia, ou num certo período após a assinatura de um contrato, e você pode ter integração com sistemas externos que podem garantir a execução de cláusulas de contratos. Então, por exemplo, você tem uma cláusula que determina a execução de um pagamento. Então, um sistema de smart contract ele pode verificar se esse pagamento foi executado e não necessariamente dentro da rede de blockchain, executado dentro de um sistema externo como um sistema bancário. Então, você pode verificar se uma das partes ela chegou a receber o que estava determinado dentro de um contrato. Então, toda essa parte de atualização e manutenção e execução de contratos é o tipo do processo que é feito hoje manual, né? E ele poderia ser automatizado através de smart contracts. Então, toda essa parte da gestão, dos fluxos, dos contratos, a gente considera como sendo uma revolução aos sistemas que não utilizam smart contracts ou contratos inteligentes. Eu não sei se eu fui claro, mas essa parte de gestão e da execução é uma coisa que antes de blockchain não se falava em fazer isso de forma automatizada. Até tentaram, né? Mas ficou muito difícil, né, pessoal? Tem a questão da confiança, né? Uma das coisas que a rede de blockchain tem é a confiança no processo, de forma que, às vezes, duas partes que são anônimas, que não confiam uma na outra e precisam de um intermediário, elas concordam que o blockchain é um intermediário neutro que pode estar verificando as regras. É claro que isso não serve para tudo, não serve para todo tipo de conjunto de regras, mas realmente é uma oportunidade interessante. Essa parte de digitalização de ativos, na verdade, é algo bastante complicado, valia uma discussão à parte, né? É verdade, é verdade. Eu acho que é só isso de dúvida. Leandro, você tem alguma aí? Não, eu ia perguntar, ver que tanto o Percival quanto o Hugo, né, já responderam as perguntas que o pessoal foi enviando aqui no chat. Aí eu tenho mais uma pergunta minha mesmo, aí não sei se tanto para o Hugo quanto para o Percival. Eu, por exemplo, eu já tive contato com essa parte de contratos inteligentes. Eu mexo muito no escritório com condomínio, então, para mim, é algo que é corriqueiro. Isso que o Hugo colocou, por exemplo, de você ter tudo muito descentralizado, é algo que é normal para nós, né, para mim, pelo menos no meu dia a dia, porque, infelizmente, realmente não tem essa informação num local específico, que você consiga consultar tudo de uma forma única, né? Você depende, por exemplo, de uma matrícula de um imóvel, se está na circunscrição lá do cartório X ou no Y, você depende de vários fatores. Mas uma coisa que eu acho interessante
e eu queria saber, né, a opinião de vocês, é com relação à tecnologia em si da blockchain. Ouve-se muito, né, falar que é uma tendência, né, que é algo que veio realmente para ficar, mas pelo menos todo evento que eu participo, todo profissional que eu converso sobre, todo mundo tem uma visão de que é algo ainda muito, assim, não é algo acessível para as pessoas de pequeno porte, né, de médio porte, um empresário, por exemplo, que tem um dono de um escritório, que tem aí, não se compara a uma grande incorporadora, vamos pôr assim, né? Vocês acham que isso já é algo que hoje, por exemplo, o pequeno empresário ou o médio empresário, ele já consegue ter acesso hoje para conseguir, por exemplo, colocar essa tecnologia para funcionar? Óbvio, né? Se for dentro do nicho dele, né, do ramo da qual ele trabalha, de uma forma mais tranquila, mais assim, sem loucuras, vamos pôr assim, de questões de investimentos, de estrutura realmente do seu local de trabalho? Olha, eu acho essa pergunta é boa porque eu lido com ela muito, não só nos eventos, mas como nas reuniões com os clientes. Infelizmente, ainda existe essa questão de achar que a tecnologia, o uso da tecnologia é inacessível, ou é muito custoso, ou é muito caro, e etc. E eu acho que esse ponto a gente vai resolver, nós, e aí eu falo enquanto sociedade, enquanto mercado, eu acho que nós vamos resolver com mais educação e com mais aplicações de uso. E aí, quando eu falo do eixo mais educação, assim, são os cursos, são os aperfeiçoamentos, tem o caso da Daniele, que está aqui com a gente, tem um curso super interessante. Hoje, ela fez até um comentário no LinkedIn, eu me atinei depois, já umas 4 ou 5 pessoas que já me procuraram, já procuraram a GrowthTech, não, porque eu vi no curso, tal, falando de vocês, falando da GrowthTech e tal. Então, você começa a ver como esse pilar educacional e de formação, ele começa a gerar algum tipo de impacto quando começam a ter dúvidas mais técnicas. Sei lá, 3 anos atrás, um possível interessado nas nossas soluções nos procurava perguntando, bom, mas só pode ser se for com Bitcoin, por exemplo? E aí você, não, vamos sentar, vamos conversar, tomar um café, porque são coisas bem diferentes, apesar da relação de caso de uso, mas são coisas muito diferentes. E hoje a gente já está num nível de dúvidas, de questionamentos e de discussões mais aprofundado, pelo menos eu começo a enxergar isso de 2 anos para cá. Então, assim, leva a crer que esse pilar está começando a ser trabalhado. E o outro pilar é a questão dos casos de uso. Assim, eu acho que na história da tecnologia, todas elas que foram se aprimorando e ganhando escala foram acontecendo porque os casos de uso também foram proliferando. Então, você foi começando a ter mais casos, e aí, bom, vou usar esse mesmo arcabouço, vou usar essa mesma ideia e o negócio vai se difundindo. Então, eu acho que a gente está começando a entrar nessa curva, assim. Ainda tem muita coisa para fazer, ainda tem um desconhecimento absurdo, assim, da tecnologia. Absurdo não é a melhor expressão, desculpe, mas assim, ainda existe um desconhecimento muito grande, e que eu acho que a gente tem que atuar nessas 2 frentes, educação, formação, né, educação/formação e casos de uso para poder resolver. E aí, aproveitando esse gancho, já até passo para o Percival, eu vi que tem uma pergunta, por exemplo, o Vanei perguntou, por exemplo, o que difere o blockchain de um data warehouse, por exemplo. Eu acho que é quase tudo, assim. E aí, assim, esse tipo de... eu fico muito satisfeito com esse tipo de pergunta que a gente começa a ter, porque a gente já começa a ver que a comunidade como um todo vai fazendo paralelos da tecnologia blockchain com o cotidiano, com as tecnologias mais tradicionais. E isso é muito interessante, porque há 3 anos atrás, como eu disse, a discussão era um outro nível. Mas, na minha opinião, aí voltando para a pergunta, eu acho que o que difere
o modelo de arquitetura como um todo, o modelo de, não só de arquitetura, mas talvez o conceito originador desse modelo de arquitetura. Como o Percival bem colocou, blockchain vem para ser um modelo de infraestrutura, um modelo de um protocolo de arquitetura, sei lá como é que a gente pode dar um nome mais exato, que nos permita ter transações transações menos burocráticas, descentralizadas, com registros distribuídos e com ali o smart contract permeando tudo o que acontece. Então, toda a regra do negócio, se vai existir ou se não vai existir, se pode ou se não pode, está ali dentro daquele smart contract que vai meio que drivar o que entra ou o que não entra naquela blockchain. Então, de uma forma muito macro e muito ampla, eu acho que aí está a principal diferença da blockchain para qualquer outra tecnologia teoricamente tradicional ou que já tenha passado aí o seu momento de euforia, enfim, de ponto específico. E aí eu acho que esse outro ponto é sobre cartórios, o projeto com a máfia dos cartórios, como ficou esse tema. Bom, nós estamos no mercado desde 2015, a gente acompanhou uma série de discussões sobre alteração do modus operandi cartorial e etc. Nós ainda não conseguimos, acho que, ficar mais maduros, né, nesse ponto, mas, repito, se a gente não insistir em educação, informação, em casos de uso, eu acho que cada vez mais vai ser uma realidade distante. Então, nós incentivamos sempre toda iniciativa que já existe ou que possa estar sendo planejada para existir, seja de educação, de formação ou de aplicação, para que esse ecossistema realmente ganhe uma robustez maior. E aí, eu não sei se eu respondi, Leandro, mas... Show, não, é legal, é bem isso mesmo. Eu acho interessante, assim, tem vários pontos até do que você foi colocando na tua parte da apresentação. A gente que é advogado, né, nós lidamos muito com contratos, né, no nosso dia a dia. E um grande paradigma, né, que nós temos, principalmente para quem não é familiarizado, né, com a tecnologia, é a questão da substituição, né, de que hoje o que as plataformas, né, de uma forma geral, elas oferecem, né, de serviço, elas vão substituir, né, o ser humano, né, e amanhã depois aquela pessoa que era específica ali para fazer um contrato, né, elaboração de uma minuta de um contrato, não vai existir. E é muito legal porque é totalmente ao contrário, né? Eu, pelo menos, todo evento que eu participo, e nessa tua parte também que você falou, eu tive a mesma sensação. A tecnologia ela não vem para substituir ninguém, né? Ela vem para auxiliar, né, no teu dia a dia, no teu caminhar, para que tudo que você faça, né, que nem o Percival colocou, do próprio portfólio da IBM, sirva como uma ferramenta auxiliadora, né, para que você aí consiga ir, né, assim, desbravar, vamos por assim, caminhos que antes você não conseguiria de uma forma que você não tinha tecnologia. Então, isso eu acho muito, muito interessante, muito, muito legal. E a última pergunta que eu ia fazer até para vocês, diante de todo esse cenário, né, na qual nós vivemos hoje, de que está tudo se iniciando, né, essa questão de você ter o contato, toda essa desenvoltura, né, do blockchain hoje para várias coisas, não só a nível de contratos, né? Existem, né, que nem você colocou, existe muita coisa ainda para a gente desbravar, né? Existe ainda um terreno acho que bem fértil, né, para as empresas, para construir ainda muita coisa bacana. E, assim, sem a gente, lógico, entregar muita coisa, mas queria que vocês colocassem diante da visão de vocês quais são aí, acho que, os próximos passos que a gente vai estar tendo contato para vencer, né? Uma barreira que a gente vai vencer daqui a algum tempo e como hoje, né, por exemplo, já é mais tranquilo para nós falarmos sobre essa tecnologia, né? O que hoje para nós ainda é assim não sei se um mito é a palavra, né, correta, né? Uma coisa que a gente ainda não entende.
e que futuramente a gente vai tratar isso com uma tranquilidade muito grande? Eu continuo insistindo nos pontos que eu coloquei. Eu acho que é importante educar e formar pessoas, empresas, instituições, sociedade, mercados, etc. Acho que essa é uma ação estruturante, assim, de extrema necessidade. E eu acho que a segunda ação estruturante é, de fato, termos mais casos de uso. Então, acho que, inclusive, uma coisa leva a outra, né? Quando você começa a estudar, a se formar no tema, você começa a ver possibilidades. E aí, para fechar da minha parte, assim, eu lembro que quando a gente começou, inclusive talvez até críticas construtivas, mas assim, a palavra que mais me vem agora é críticas, mas poderia ser qualquer outra. Na época, eu tive bastante da própria comunidade de tecnologia, dos próprios colegas de tecnologia que diziam assim: mas você está usando blockchain e você continua mantendo o intermediário. Se você der um Google hoje, por exemplo, o que é blockchain, talvez no Wikipedia venha que tecnologia para desintermediar transações, etc. E eu acredito, particularmente, também como profissional de tecnologia, eu acredito que em muitos casos, em muitos cenários de negócios, nós vamos ter uma desintermediação total, integral. Mas eu acho que em muitos outros tem um caminho muito grande para uma desintermediação integral. Então, se eu consigo ter uma desintermediação parcial, né, com menos burocracia, agregando valor, mais eficiência, transações paperless, já é um ganho extraordinário, considerando a máquina burocrática que hoje o Brasil na verdade, como um todo, né, eu acho. Então, eu acho que em muitos casos a gente vai conseguir, sim, promover uma desintermediação, mas muitos casos de negócios, eu acho que se a gente reduzir a intermediação, se a gente melhorar o processo intermediado como é hoje, eu acho que já é um ganho muito grande. E aí, essa foi a essência do nosso projeto de cartórios. Nós, muito pelo contrário, nós nunca eliminamos o cartório, mas nós trouxemos o cartório para o mundo virtual. E isso já é um grande feito, porque ir para o cartório hoje, levar papel, levar certidão, levar não sei o quê, etc., esperar, pegar, principalmente em tempos pandêmicos, né, ainda se torna ainda algo mais complexo. Então, esse é um caso onde a gente não vê uma desintermediação total, porque eu continuo tendo a entidade ali. Os outros casos de tokenização, por exemplo, como a gente falou, existe sim uma desintermediação integral, porque uma parte faz negócio com a outra, independente de ter ali uma instituição central no meio. Show, legal. Eu também tenho o mesmo pensamento que você, eu acho que eu também sou suspeito para falar que eu sou entusiasta também do tema, acho muito interessante e acho que quanto mais nós pudermos facilitar a vida das pessoas, acho que todo mundo ganha, né? Eu acho que tem espaço para todos, né? É muito legal. Eu não sei se o Percival quer colocar alguma coisa, Percival? Eu concordo com o Hugo, principalmente na questão da realidade nacional, da burocracia nacional, a questão da gestão eletrônica de contratos, documentos, a necessidade de assinaturas do ICP e a questão da validação, né, jurídica disso é uma coisa bastante complexa aqui no Brasil, na parte de contratos inteligentes. Uma coisa interessante que pouca gente levanta é a questão da participação do governo nessas redes. Eu citei o exemplo do projeto de Hyperledger no Canadá, porque, mesmo sendo um projeto pioneiro, a gente vê as dificuldades da expansão dessa rede, e eu acho que identidade digital é uma coisa que é extremamente subestimada. Todo mundo deveria ser a bandeira de todo mundo. A gente vê que tem vários países, eu sou o primeiro país do mundo a adotar a criptomoeda tal, XYZ, e isso tem um interesse econômico, assim, às vezes limitado, mas a questão de uma identidade digital prevalecente, que fosse que nem a gente tem na Estônia, isso pode abrir oportunidades de negócio e novos modelos de negócio e realmente simplificar de maneira assim bem mais impactante os demais processos, né? A gente sabe que a gente tem coisas bastante limitadas, como o ECPJ, CNPJ e o ECPF aqui no Brasil, que facilitam o processo,
mas isso não resolve a questão da falta de confiança nas transações das pessoas na internet, por exemplo. Nada disso pode ser utilizado, por exemplo, num comércio eletrônico peer-to-peer entre duas partes que queiram transacionar. Elas vão depender ainda do intermediário. Elas ainda vão depender do intermediário, por exemplo, para contratar um serviço simples, que vai desde o deslocamento ou o aluguel de um imóvel, porque você não consegue gerar esses marketplaces pela falta da identidade digital, porque você não tem um histórico de quão confiável, você ainda depende de históricos de terceiros, que são muitas vezes mal mantidos. Então, eu vejo a identidade digital como um passo fundamental para que você realmente possa estar desburocratizando os processos e tornar as coisas mais simples. Muitas das coisas que a gente faz hoje em dia, ninguém pergunta, não, mas por que você faz isso? Porque sempre foi assim. Pô, mas se eu tivesse uma identidade digital, eu não precisava sair daqui do meu computador para resolver isso. Eu simplesmente habilitaria aqui com a minha digital aqui no meu smartphone e a gente resolveria esse processo imediatamente. Então, acho que as pessoas subestimam o poder e o impacto de que uma identidade digital prevalecente, quando a gente fala uma identidade digital emitida pelo governo, poderia ter. E existe uma resistência muito grande nisso, né? Você vê que quando o setor privado, não a nossa empresa, mas algumas outras empresas tentaram entrar nesse negócio que hoje é dominado e estabelecido pelo Estado, elas encontram uma certa série de dificuldades e ameaças até. Então, isso é uma coisa que um dia vai ter que ser resolvida, ou seja, a gente, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que ter identidade digital para os cidadãos, pelas empresas, e quando a gente tiver isso, eu acho que muitas das premissas que a gente tem hoje de negócio não vão ser mais verdadeiras. Você vai conseguir fazer as coisas muito mais simples do que elas são hoje. Exato. Sim, perfeito. Eu concordo, Percival. Acho que muita coisa hoje carece até de conhecimento, né, das pessoas. Acho que o que o Hugo colocou é perfeito. Acho que só a educação, né, que acho que pode levar as pessoas, né, a conhecer e a ter esse contato, né, com a tecnologia. Falta realmente um incentivo muito grande do governo, né? Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas acho que não têm noção, né, do poder, né, que a internet, de uma forma, né, simples assim, ela tem, né? Hoje a gente está muito, acho que engateando com a cultura, né, dos dados, né? Quem mexe muito, por exemplo, eu mexo muito com privacidade e proteção de dados, então a questão da LGPD, são coisas que a gente vê ainda que é uma cultura que o brasileiro ainda não tem, né, enraizado, né? Então é algo que vai ainda vir com o tempo, né? Vai estar desenvolvendo isso ainda com o tempo. E essa questão que você colocou da identidade digital, eu acho que é uma delas, né? Todo mundo, quando a gente participa, né, de eventos, eu, a Ana, a gente escuta esse exemplo, né, de que existem países já, né, totalmente digitais, já com, né, que você consegue tirar, por exemplo, né, uma cidadania, né, de forma digital, né? E a gente fica pensando, poxa, né, o Brasil carece ainda de coisas básicas, né, que as pessoas não têm, né? Mas acho que isso, por conta até da pandemia, eu acho que deu uma certa acelerada, porque muitas coisas a gente não tinha conhecimento, né, de que existiam, e por conta da pandemia foi preciso, porque não tinha como, né, que nem vocês colocaram, não tinha como ser realizado de uma outra forma. Então, eu acho que abriu, né, pelo menos os olhos das pessoas para que existe, né, você ter esse contato, que nem você colocou, Percival, você tem esse contato, né, com a tecnologia, você fala, poxa vida, se eu soubesse, né, que era assim tão simples, né, tão fácil, né, eu conseguiria resolver aqui da minha casa, no conforto, aqui numa tranquilidade, eu teria feito isso muito mais cedo, né, muito mais rápido, de uma forma bem tranquila, né? Então, acho que o que a gente pode, né, aí já encerrando até, né, a gente já passou um pouco da hora, a gente procurar fomentar, né, isso para as pessoas, né? Eu vi aqui, pelo menos pelo chat, até que o pessoal me encaminhou aqui direto, o quanto o pessoal ficou contente pelo evento, né, de poder trazer essa informação para as pessoas, trazer esse conhecimento de que existe, né, essa possibilidade, de que existe
ferramentas hoje, pessoas aí pensando em facilitar a vida, né, uns dos outros, para que o Brasil, principalmente, se torne um país menos burocrático, né? Então, não sei se a Ana quer colocar alguma coisa. Quer colocar, Ana, alguma coisa? Não, tá perfeito. Então, tá bom. Então, gente, bom, eu vou encerrar, então. A gente já passou um pouco do horário. A Ana, depois a gente, com certeza, o Percival e o Hugo, a gente vai voltar, né? Tem aí uma parte 2 do evento, porque o pessoal já me passou aqui, né, pedindo, né, mais para a gente conseguir elencar outros pontos, até que, né, a gente não conseguiu aqui no evento de hoje, mas agradecer tanto o Hugo quanto o Percival pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente hoje, né, falando. Agradecer aí por todo mundo que participou do evento. Eu deixo depois aqui o meu contato. Quem depois também quiser, né, tanto o Hugo quanto o Percival já deixaram, né, os contatos deles. Então, quem quiser depois adicioná-los aí nas redes sociais, às vezes a gente lembra de perguntas, né, que passam na hora do evento, então passem, né, adicionem, que é interessante, né, a gente ter esse contato. E de poder agradecer todos que participaram aqui do evento, que estiveram aqui conosco. Se porventura ficou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, ou se depois que vocês quiserem, né, quem estiver vendo esse vídeo, quiser mandar alguma pergunta para nós, a gente tem um e-mail nosso da NAD, né, o diretoria@nad.org. Vocês podem passar para nós, a gente repassa depois para o Hugo ou para o Percival a pergunta, né, caso, né, siga aqui para nós. Mas já fica aí, né, gente, o convite para que futuramente a gente, né, vá fazer, sim, outros eventos, tanto com o Hugo quanto com o Percival, para que a gente consiga aí difundir, né, principalmente o conceito, né, da tecnologia, para que isso chegue, né, ao maior número aí de pessoas possíveis. Então, passa aí, acho que, para o Hugo, né, ou para o Percival, quem quiser, né, já iniciar aí as palavras finais, para a gente poder encerrar aqui o evento de hoje. Bom, eu só agradeço. Desculpa, Percival. Eu só agradeço mais uma vez pela participação. Eu deixei os meus contatos aqui. A Daniele acabou de me responder que eu só mandei para ela, é verdade. Eu estou abrindo para todo mundo aqui de novo e estou à disposição para debater o tema, enfim, para discutir o que for relacionado ao assunto. Eu queria agradecer ao Hugo por ter participado, nosso parceiro, agradecer a Nádia pelo convite, e como estou à disposição, os meus contatos estão na apresentação, no LinkedIn, quem tiver interesse por blockchain, pelo tema, é sempre um prazer estar colaborando com a comunidade toda. Show, legal, pessoal, obrigado. Ana, parabéns pela condução do evento, um evento fantástico, né? Espero que todos tenham gostado. E, então fica aí, gente, o convite para quem não nos segue nas nossas redes sociais, né? Sigam lá o nosso perfil no Instagram, a nossa página no LinkedIn. A gente sempre vai divulgando lá os eventos, sempre vai divulgando os próximos materiais também que a gente recebe por aqui. E aí ficamos à disposição também para quem quiser conversar com a gente, quiser fazer alguma pergunta, quiser ter alguma curiosidade sobre a NAD, né? A gente fica aí à disposição para respondê-los da melhor forma possível. Então, agradecer aí, Percival, pela disponibilidade, pela palestra. Foi realmente uma aula aqui. Eu fiquei maravilhado. Confesso que sou um fã da IBM, né? Desde essa cara de novinho, mas desde pequeno conheço bastante, né, da tecnologia, de tanta coisa desbravadora, né, que a IBM vem fazendo até hoje, né? Então, tem um pai que mexe com sistemas, então muita coisa aprendi com ele de conhecer. Então, é muito legal de ver essa cultura, né, que a IBM tem de trazer, né, para nós coisas diferentes.
né? E conhecer também do Hugo, né, da Grautech, e várias outras informações também que ele trouxe aqui para nós. Eu particularmente não conhecia, né, mexe no meu dia a dia, mas é muito legal que eu não tinha esse conhecimento, então de poder conhecer, de poder saber que existe essas pessoas, né, que nem você, que visam aí também trazer essas informações, né, e essa facilidade para as pessoas. É muito legal esse empreendedorismo, né, das pessoas. Então, parabéns até por tudo que vocês têm realizado até hoje. Acho muito legal. É um orgulho, acho que, para o Brasil ter pessoas como vocês que estão aí desbravando, né, e levando o nome, né, do país para outros lugares, né, e conseguir trazer coisas inovadoras para o nosso país. Então, parabéns aí pela forma como vocês estão conduzindo, como tem sido feito, e o que a gente puder aí, com certeza, divulgar pela NAD, né, nós vamos divulgar, porque é bem o perfil nosso aqui, né, da NAD. Então, parabéns aí para vocês, e o que a gente puder, a gente está junto aí. Então, pessoal, brigadão, boa noite a todos. Desculpa aí por ter passado um pouco do horário, que a gente é tão entusiasta, é tão gostoso que a gente nem sente, né, o tempo passar, né? Eu sei que o pessoal estava pedindo aqui uma parte 2, mas a gente vai fazer com certeza, porque ficaram realmente muitos aí de fora, que a gente pode explorar e deve, né, explorar. Então, com certeza, aí a gente vai ter o Percival e o Hugo de novo aqui, abrilhantando a nossa noite para trazer mais coisas diferentes e temas que a gente não conseguiu tratar aqui nesse dia. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar aqui, estou encerrando o evento, agradecer a todos vocês e a gente se vê no próximo evento. Abraço, pessoal. Boa noite a todos.